Olá, seja bem-vindo ao meu canal em que eu falo sobre literatura, autoconhecimento. Tô falando um pouquinho mais também sobre metas, rotina de vida e principalmente sobre como você pode ser a sua melhor versão, né? Parece aquelas frases clichê, mas enfim, não foi a intenção. No vídeo de hoje eu queria falar sobre algo muito interessante. E que é um assunto que eu gosto muito de falar, que é sobre os temperamentos, certo? Eu já falei aqui no vídeo, eu vou colocar aqui como é que você faz, sobre como você faz para discernir o seu temperamento. Eu não vou falar sobre temperamentos em si, eu vou dar uma explanação geral, mas se você não sabe nada de temperamentos ainda, esse vídeo é bem introdutório, vai lhe explicar um pouquinho sobre como você faz para poder descobrir o seu temperamento, certo? São duas perguntas bem simples, você vai gostar. E aí o que acontece? Desde 2018 que eu gosto de estudar esse assunto, né? Porque eu acho que esse assunto diz muito sobre quem nós somos. Não quem nós somos, quem escolhemos ser, mas quem nós nascemos sendo, digamos. Porque tem muita diferença, vocês vão entender o porquê ao final desse vídeo. Então, assim, eu gosto muito de estudar os temperamentos por isso. E me ajudou muito, particularmente no meu relacionamento comigo mesma, com as pessoas ao meu redor, de forma especial com o meu marido, antes mesmo dele ser meu marido, né? Quando a gente ainda tava namorando, e que eu descobri essa questão dos temperamentos, assim, foi logo antes da gente começar a namorar, inclusive. Então eu comecei a estudar sobre isso e comecei a conversar com ele sobre isso. E ele começou a se reconhecer em um temperamento, eu me reconheci em outro. E a gente percebeu que a gente conseguia se entender melhor por saber que a visão de mundo da outra pessoa, a visão de mundo dele era diferente da minha visão de mundo. Porque o temperamento é essa base da forma como você vê o mundo, da forma como você considera que as pessoas deveriam ser, que o mundo deveria ser, que as realidades deveriam repercutir na sua vida, na sua história e na história da humanidade. Então, assim, foi muito interessante perceber isso. E, assim, é uma coisa básica, é uma coisa simples e é uma coisa que não nos deixa presos, entenda? O temperamento não é um signo, não é uma coisa que, tipo assim, nos deixa presos e determinados por aquela realidade. Mas é aquilo que são os nossos impulsos mais carnais, mais baixos, digamos assim, né? Se você começar a gritar aqui comigo, o meu primeiro impulso vai ser gritar com você também, porque, enfim, eu sou sanguínea. Mas eu não devo me justificar nisso. Eu devo ser capaz de silenciar, mesmo que você estiver gritando comigo, porque eu sou um animal racional. Eu não sou um animal normal, tipo assim, como um cachorro que, enfim, se você late pra ele, ele late pra você, entendeu? O fato de eu ser um animal racional me faz não necessariamente agir segundo o meu temperamento e segundo os meus impulsos. E isso é uma coisa básica do ser humano. Porque hoje em dia a gente acha que a gente tem que fazer o que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, com as pessoas que a gente quer e sempre que a gente quiser. Mas a vida real a gente sabe que não é assim, né? Isso é a vida de animal e a vida de criança, que acha, não, criança mal educada, né? Que acha que pode fazer tudo que quiser, mas se os pais estão lá para mostrar que a vida não é assim, desde criança você já sabe disso, entendeu? Então, assim, o que é que acontece? Eu comecei a perceber essa nossa realidade, entendeu? Que a minha visão de mundo era diferente da visão de mundo dele, mas que não necessariamente ele estava certo e eu estava errada, ou vice-versa, mas que tanto eu como ele precisávamos aprender a lidar com essas realidades que eram naturais para mim e as realidades que eram naturais para ele. Ele é melancólico e é natural para ele ficar com raiva de mim, ficar chateado comigo, porque por qualquer coisa que eu fiz ou deixei de fazer, sem entender que não foi a minha intenção e que eu não fiz de propósito. Para ele, tudo que eu fazia era de propósito, era porque eu não o amava, porque eu não gostava dele, porque eu não estava nem aí para ele e tudo mais. Então, meu Deus, foi libertador a gente entender que que não era assim, entendeu? Que a maneira que ele achava que eu tava tratando aquele assunto não era como eu realmente tratava aquele assunto. Era só porque eu tava distraída, era só porque, sei lá, eu cheguei atrasada mesmo, mas pra ele era o maior desrespeito do mundo o fato da gente marcar de se encontrar e eu chegar atrasada, entendeu? Pra mim, eu chegar atrasada em qualquer lugar, tá entendendo? Então, assim, o que é que isso faz? Faz com que a gente tenha uma autopercepção de nós mesmos, no que nós podemos melhorar. Não é porque eu sou sanguínea que ele tem que aceitar meus atrasos. Eu também tenho que tentar melhorar para não ficar mais atrasando. E ele também tem que melhorar para entender que não é porque eu cheguei atrasada que eu não o amo. Tipo assim, entendeu? Então, assim,
precisa ter essa via de mão dupla, tanto para você melhorar a si mesmo, como para você ajudar o outro a melhorar. Então, assim, é uma forma mais aprofundada de ver os temperamentos do que aquela parte introdutória que é só para você descobrir qual é o seu. Mas você precisa viver essa segunda parte, porque se você parar na primeira parte, você vai ficar só se justificando e justificando os outros. Ah, ele é assim porque tem tal temperamento. Não é, os temperamentos não são para isso. Os temperamentos são uma maneira, uma das milhares de maneiras que você tem de viver o autoconhecimento, entendeu? Existem várias maneiras, você tem que perceber como você se vê para ver o autoconhecimento, se você se vê a nível corporal, psíquico, ontológico. Você tem que perceber de que as gavetas das áreas do ser, como você vive a sua vontade, sua inteligência, sua memória, sua imaginação, sua afetividade. Você tem que perceber como você toma as suas decisões, baseado em quê? Quem é que te ajuda mais a tomar suas decisões? A sua afetividade? A sua vontade? A sua inteligência? A sua memória? Então, assim, são várias camadas, vários aspectos que você pode viver para viver o autoconhecimento. Então, o temperamento é só um deles e que tem que te ajudar a crescer, a superar o seu temperamento. Quanto mais madura a pessoa é, menos as outras pessoas conseguem perceber qual é o temperamento dessa pessoa. Porque essa pessoa não vive conforme seus impulsos mais íntimos e mais primitivos, digamos. Então, assim, se todo mundo consegue ver rapidamente seu temperamento, consegue perceber rapidamente qual é o seu temperamento, já fique ciente que você não é tão madura assim quanto você acha. Porque, por vezes, a pessoa consegue tanto sobrepor-se ao seu temperamento pela maturidade que as outras pessoas às vezes nem conseguem perceber. Meu Deus, isso aconteceu com o Kai, inclusive. Às vezes, como ele consegue interagir muito com as pessoas e tudo, as pessoas nunca imaginavam que ele era melancólico, porque todo mundo vê aquele melancólico como aquele estereótipo de que tá aqui encolhido, não fala com ninguém, não se relaciona com ninguém, é aquele antissocial e tudo. Enfim, e é emocional, emotivo e não sei o quê. Mas ninguém dizia que Caio era melancólico. Só você convivendo com ele e conhecendo ele que você diz que ele é melancólico, assim, né? Pra mim é mais fácil saber que eu sou sanguínea, enfim, né? Porque eu gosto muito de falar, porque eu gosto muito de interagir, gosto muito de conviver. Por mais que eu tenha meus momentos também de... até os sanguíneos, pasmem, até os sanguíneos tem um momento em que a bateria social tá extinta, assim, sabe? Em que eu só quero vir para casa, ler meu livro, dormir, assistir alguma coisa com meu marido, enfim. Mas, por que eu tô fazendo esse vídeo? Não é para falar somente de temperamentos, mas para mostrar a diferença entre temperamento e personalidade. Eu estava semana passada no aniversário de uma amiga e a gente estava conversando sobre isso, sobre temperamentos, né? E aí ela não conseguia entender a diferença entre temperamentos e personalidade. E eu percebi que é uma dúvida real de muitas pessoas, que elas não conseguem perceber qual é a diferença entre o temperamento e a personalidade. Mas diante de tudo que eu falei, eu acabei já explicando isso. Eu ia começar contando essa história nesse vídeo, mas acabei, no fim, é que eu tô falando isso. Que o temperamento, você já nasce com ele. É o seu impulso mais rasteiro de todos, assim, né? A primeira coisa que você faria era isso. Mas como você é um animal racional, você pode raciocinar e escolher fazer diferente do que o seu impulso manda, entendeu? E é assim que você forma a sua personalidade. A sua personalidade não é o seu temperamento simplesmente porque a sua personalidade é você quem forma. O seu temperamento, você nasceu com ele. Você não pode fazer nada. Você não pode mudar o fato que você é... Eu não posso mudar o fato que eu sou sanguínea. Eu não posso me tornar colérica. Mas, ao mesmo tempo, eu posso me tornar paciente. E a paciência é uma virtude que faz parte da minha personalidade, porque a nossa personalidade é formada pelos nossos hábitos, sendo eles hábitos bons, as virtudes, ou hábitos ruins, os vícios. Então, se você vive muito com vícios, é mais fácil que a sua personalidade seja fraca, seja conturbada, seja instável, entendeu? Agora, se você busca crescer nas virtudes, você tem uma personalidade forte, você tem convicções e valores muito bem formados. Então, a dúvida dela foi exatamente isso. Quando você fala assim, fulano tem uma personalidade forte, quer dizer que fulano necessariamente é do temperamento colérico ou sanguíneo? Porque a gente pensa personalidade forte, alguém que explode, alguém que
é bate e volta, entendeu? Assim, você me dá um tapa e eu dou um outro tapa na sua cara. Mas não é isso. Personalidade forte é você ter os seus valores e as suas convicções muito bem firmadas, é saber quem você é e o que você quer. Isso é ter uma personalidade forte. E você não precisa ser colérico ou sanguíneo para isso. E, principalmente, não é uma coisa ruim. Ter um temperamento forte, eu diria que é uma coisa ruim. Porque quer dizer que você, sendo sanguíneo, colérico, fleumático, melancólico, você só age de acordo com o que o seu temperamento fala. Ou seja, o seu temperamento é muito forte em você, o seu temperamento surpassa a sua vontade, a sua razão e a sua personalidade. Tudo aquilo que você construiu vai abaixo porque o seu temperamento consegue te controlar. Mas se você tem uma personalidade forte, aquilo que você construiu ao longo da sua vida, ou seja, as virtudes que você viveu como hábitos por tempos e tempos e tempos, formaram essa sua personalidade forte e fizeram com que ela rebaixasse o seu temperamento a ponto de que mesmo que você queira gritar na cara do seu chefe que gritou com você, você não vai fazer isso, porque você sabe quem você é, você sabe quais são os seus valores e você sabe que não é bom gritar com ninguém, ainda que essa pessoa esteja gritando com você, tá entendendo? Então, assim, essa é a diferença entre temperamento forte e personalidade forte. Personalidade forte não é alguém explosivo, não é alguém que vai gritar com você, não é alguém que vai, enfim, né, te bater. Alguém que tem uma personalidade forte é alguém que sabe quem é, que sabe o que quer, para onde vai e que por ter construído essa gama de convicções e de valores, aqueles valores inegociáveis, né, que tanto é falado, por ter construído aquilo, ela sabe como agir da melhor forma a cada momento. E é isso que nós buscamos, né? Ter uma personalidade forte a ponto de saber como agir a cada momento, a ponto de viver bem o discernimento do que fazer a cada momento nas nossas vidas, né? Então, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fica por aqui. Vocês entenderam a diferença entre temperamento forte e personalidade forte? Me fala aqui embaixo nos comentários. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Muita gente aqui que acompanha os meus vídeos ainda não é inscrito no canal e eu queria muito que você se inscrevesse para poder acompanhar ainda mais de perto tudo por aqui, tá bom? Então, é isso por hoje. Até o próximo vídeo.